Olá, amigos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos mitos que ainda cercam o conceito da liderança e também falar sobre uma qualidade extremamente importante para o exercício da liderança, para que o líder seja efetivamente uma pessoa respeitada, aceita e influente no grupo onde ele está situado. Mas antes, faça sua inscrição no nosso canal, compartilhe se achar valiosa a nossa informação. Um dos mitos mais constantes da liderança é que ela é uma qualidade rara. Na verdade, existem pessoas raras em tudo quanto é tipo de habilidade. Nós temos corredores que ganham uma medalha de ouro na Olimpíada, mas isso não deixa de considerar a importância que tem todos os corredores que chegaram até lá para a disputa. Existem as habilidades raras de um violonista, de um cantor, de um escritor, mas isso não anula a qualidade de tantos outros que estão aí mostrando os seus talentos. A liderança, portanto, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser aprendida, aperfeiçoada, e esse é um aspecto extremamente importante de se pensar. E você imagina também, que é um outro mito, que a liderança ela existe em apenas algumas poucas posições na empresa, você está enganado. Uma empresa que tem aí 1000 funcionários deve ter 50 até 100 posições de liderança. Um chefe de seção, aquele chefe da oficina, um gerente que está lá na frente coordenando a equipe de vendas, todos são líderes na sua dimensão de influência de pessoas sob sua responsabilidade para desenvolver resultados. Então é importante ter esse entendimento para que você não fique apenas como o único grande líder, quando na verdade deveria estar fomentando o desenvolvimento de outras lideranças dentro da sua organização. Muitos entendem também, outro grande mito, que a liderança nasce com o indivíduo. Por óbvio, nós já acabamos de comentar, a liderança não nasce. Você pode ter algumas características de ser uma pessoa mais desenvolta, mais desinibida, etc. Mas isso não vai garantir que você tenha liderança e muito menos que ela seja uma liderança funcional. Existem pessoas quietas, caladas até, que têm um altíssimo poder de influência sobre a pessoa. Então não confio muito nos tagarelas. O carisma, essa ideia do indivíduo que tem praticamente uma inspiração divina, também é um grande mito. As pessoas veem o Moisés, por exemplo, o Winston Churchill, o John Kennedy como grandes líderes, foram grandes líderes. Mas isso não retira das condições de outras pessoas que não têm essa inspiração divinal para serem bons líderes, líderes que fazem funcionar a sua área de trabalho, a sua organização, a sua instituição. Um aspecto importante, as pesquisas mostram claramente, que à medida que você desenvolve uma liderança efetiva, influente, leva pessoas a conquistar resultados, você observa que essas pessoas é que desenvolvem carisma. Então não é o carisma que leva a liderança, mas a liderança, sim, ela leva a carisma. Quando alguém percebe que aquele cara, aquele gerente, aquele diretor, aquele presidente, aquele CEO, ele tem carisma por causa de todo o trabalho que ele fez. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar para vocês é que a qualidade é essencial. Há uma grande relação de qualidades de liderança, mas uma é essencial. Sem ela, o resto não vai funcionar pura e simplesmente. É o caráter. Vamos associar essa palavra à integridade. É uma qualidade da pessoa de tomar posições, assumir posições a despeito das condições imediatas, locais, a despeito até das consequências que possam acarretar para o seu desconforto, o desconforto pessoal, para o seu trabalho. Pode ser até injustiçado. Mas você precisa ter uma decisão em relação aos seus princípios, aos seus valores e tomar muito cuidado em demonstrar esses valores na sua conduta no dia a dia em relação às pessoas que cercam você. Porque é evidente, quando o indivíduo prega, mas não se comporta de acordo com aquilo que prega, ele perde a credibilidade. E não existe coisa pior do que um líder perder credibilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo, está na faixa dos 60 anos,
Quando ele tinha 18, estava servindo o exército, 40 e poucos anos atrás, portanto. Ele estava de sentinela na entrada do quartel. E todos que entravam ao quartel precisavam apresentar a documentação, todos. Essa era a ordem, todos, indistintamente. Um documento e bastava estar fardado. Era uma rotina que existia. E no determinado dia que ele estava de serviço, veio um carro, ele conhecia, era o capitão do exército ali, e o capitão procurou o documento e não achava. E ele, o soldado, falou: capitão, mas eu conheço o senhor pode entrar. Ele falou: não, daí eu estaria descumprindo uma ordem. Ele deu a ré, voltou, manobrou e voltou para casa, estava um pouco distante, uma meia hora de ida, para buscar o documento e mostrar para o soldado. Porque esse comportamento era fundamental. Mostrar a credibilidade dele como chefe, como capitão, perante o soldado. Isso foi tão importante que, passado mais de 40 anos, esse antigo soldado ainda conta essa história como um exemplo, um modelo de integridade, de caráter profissional. Vamos dar uma pensada, por exemplo, em grandes lideranças que nós temos. Eu menciono, por exemplo, o Lula. O Lula é uma grande liderança? Sim. Desenvolveu até um carisma? Sim. Mas falta a ele essa essência da liderança que acabou derrubando, acabou tornando ele uma lembrança ruim até em relação a muitos que o respeitavam. Porque ele se envolveu, foi condenado por corrupção. Ou seja, ele simplesmente quebrou qualquer integridade, se é que tinha em algum momento. Esse é um aspecto extremamente importante para o nosso dia a dia. Eu, pessoalmente, não gosto de contar muita história pessoal, mas eu era capitão, coisas da época, né? Então, falou 1978, alguma coisa assim. Eu era chefe de serviço de seleção da PM. E alguns candidatos no exame para a academia foram reprovados no exame psicotécnico. E eu recebi um recado que veio na época da cúpula da corporação, de que deveria reexaminar determinados candidatos. As normas do concurso não permitiam esse reexame. Eu me recusei e fui convidado a repensar, porque eu poderia ser prejudicado. Eu conversei com meus oficiais, tinha lá mais 5 oficiais comigo naquela área, e falei da minha decisão e que eles não eram obrigados a comungar dela, que eu não iria aceitar uma determinação superior da organização da PM daquela época. A PM evoluiu muito, obviamente, naquele momento, mas eram as regras daquele momento. Eu simplesmente disse não. E me prometeram transferir para um batalhão do Presidente Prudente, que fica a 500 quilômetros de São Paulo, mais distante do que o Rio de Janeiro. Com 3 filhos pequenos, obviamente, naquele momento. Acabei sendo deslocado para um outro batalhão, que tinha o mesmo número, 18º, mas na freguesia do Ó. Isso foi exatamente em 1982, até lembrei agora. Esse sacrifício pessoal, vale a pena quando você preserva os seus princípios, a sua consciência tranquila de que está defendendo valores legítimos. Aquele momento de sofrimento, depois, com o passar do tempo, ele se torna um momento de fortalecimento. Eu lembro de um coronel a quem eu perguntei a respeito dessa difícil decisão. Ele me disse o seguinte: olha, eu não vou dizer para você o que deve ou não fazer. Eu sei que é uma situação difícil. Mas lembre-se do seguinte: às vezes a gente abaixa a cabeça e nunca mais consegue levantar. Então a integridade, ela é um fator fundamental, porque o liderança, que tem uma proeminência, obviamente, em qualquer organização ou grupo onde está agindo, pode ser numa igreja, pode ser num clube, pode ser na escola, no trabalho, há vários pontos de liderança que a gente pode estar assumindo. Esse é um ponto em que todo mundo está de olho nos mínimos detalhes. Se você enfiou o dedo no nariz, se arrumou o cabelo, se deu uma ajeitada, encolheu a barriga, o líder está sob uma vigilância imediata. Daí a importância que ele tem de não querer mostrar o que não é, obviamente, mas mostrar a sua adesão aos princípios, às normas que regem a coletividade. E há uma regra importante a respeito da liderança, porque ela não pode ser manipulativa. Eu finjo um comportamento quando na verdade eu sou diferente daquilo.
O bom líder, ele pratica os mesmos valores do trabalho que ele pratica em casa, pratica com os amigos. Não é? Não há essa ideia mais de manipulação, que o líder, mais do que empurrar as pessoas, ele tem que atrair as pessoas por suas qualidades expressas na sua conduta. Ele é aquele indivíduo que está junto das pessoas, capacitando os seus subordinados, não simplesmente exigindo que eles façam determinadas coisas. Essa capacitação é fundamental para que ele tome iniciativas para resolver os problemas. Na invasão na Normandia, na Segunda Guerra Mundial, na noite de 5 para 6 de junho de 1944, uma grande parte da invasão foi feita através do lançamento de paraquedistas para cortar as vias de acesso do socorro da Alemanha nazista, que ocupava a França naquele momento. E esses era uma área complicada, porque os recursos do paraquedismo naquele momento eram precários, e foram milhares de paraquedistas. E alguns deles caíram muito longe da frente operacional onde ele deveria estar. Mas existem alguns casos, eu lembro do nome de um cabo, Gibson, ficou famoso na história, porque ele chegando naquele local distante, ele sabia que tinha uma missão a cumprir, que era justamente buscar os pontos, no caso era uma ponte que ele sabia que tinha nas proximidades do mapa que ele tinha. Ele agregou 12 indivíduos que ele nem conhecia e rapidamente empreendeu a iniciativa de ir até aquele ponto para bloquear a ponte que existia. Então, essa capacitação de liderança para resolver situações, para esses momentos, fazem parte, naturalmente, do arsenal que um líder precisa ter. Não só de ele ser capaz, mas dele induzir capacidade. Isso é muito mais do que manipular. Manipular não faz parte da integridade que um líder deve ter.